Olá, meu nome é Elaine Alexandre, sou aluna da Universidade Estácio e estou no 7º período do curso de Pedagogia. Estou aqui para apresentar o meu TCC da disciplina Aspectos Antropológicos e Sociológicos da Educação, do professor Felipe Augusto Leque Stonial, cujo tema é observar, pesquisar e construir conhecimento. Nesse tema, será necessário observarmos uma charge, onde o professor está numa sala de aula e apresenta aos alunos o tema a ser discutido naquela aula. E ao tomar conhecimento do conteúdo, as crianças ficam empolgadas e já começam a se entusiasmarem na esperança de uma aula divertida, onde eles teriam a possibilidade de participar ativamente por já trazerem um certo conhecimento sobre o assunto. Poder compartilhar um pouco da sua cultura, né, e aprender um pouco mais sobre a diversidade cultural. Mas a professora os interrompe e os corrige, uma vez que 2 dessas crianças estão usando sua linguagem regional. A professora agiu de forma a dizer que as palavras estavam incorretas. A primeira proposta desse PCC é que façamos uma breve discussão sobre o conhecimento prévio do aluno para o processo de ensino e aprendizagem. O conhecimento prévio, falando assim de maneira simples, é tudo que o aluno traz para a sala de aula que não adquiriu na escola, ou seja, todo o conhecimento adquirido nas relações que os alunos estabelecem ao longo da vida, mesmo que tenham alguma base científica, pois são conhecimentos que eles já detêm ao chegar na escola, de acordo com as influências familiares, religiosas, política, econômica, intelectual e cultural. E grande parte desse conhecimento prévio, também popularmente chamado de senso comum, é importante que o professor aproveite esse conhecimento para motivar os alunos de forma a se interessarem pelos assuntos abordados durante a aula, de forma a participarem coletivamente, a compartilharem experiências e saberes. Paulo Freire, 1987, ele argumenta que a identidade cultural do aluno é constituída pelas vivências cotidianas. Sendo assim, os professores têm um papel importante em auxiliar os alunos e reverem seus conhecimentos prévios para que possam se apropriar de conhecimento sistematizado, de tal forma que façam sentido a eles, que sejam significativos. A segunda proposta desse PCC é imaginarmos que o professor faltou e que fui solicitada para assumir a turma e continuar o trabalho do conteúdo que essa professora estava ministrando na charge. Como eu faria essa aula? Quais atividades eu faria com os alunos? Como os avaliaria? E como responderia às considerações realizadas pelos alunos no quadro 2 da charge em questão? Bem, como eu faria essa aula? Eu planejaria uma aula toda voltada para esse tema e dividiria em períodos. Primeiramente, no primeiro período, faríamos uma roda de bate-papo, onde eu apresentaria o tema e deixaria que fizessem perguntas, tanto para mim quanto para outros alunos, principalmente se tivesse em sala de aula algum aluno que fosse de outra região. Falaria também sobre o meu conhecimento por eu ser de outro estado. Nessa roda, teríamos assunto como linguagem regional, comidas típicas, brincadeiras culturais e etc. Após o término desse primeiro período, poderíamos ir ao pátio e brincar com algumas brincadeiras sugeridas durante o bate-papo. Deixaria que as crianças me mostrassem brincadeiras que conhecem e eu os mostraria brincadeiras que fizeram parte da minha infância. E depois desse período, faríamos novamente uma roda para descansar e durante o descanso iríamos sugerir que contássemos história, que ouvimos falar sobre personagens folclóricos de regiões diferentes e contaria a eles histórias que ouvi de antepassados. E no final desse período eu pediria a eles que pedissem a seus pais ou avós que lhes contassem histórias de personagens, mitos, de suas infâncias e regiões. E que essa história eles contariam para a turma na aula seguinte. Então, sugeria que eles chegassem em casa e pedissem aos avós ou pais que eles contassem a história que eles ouviram
que eles ouviam quando eram crianças, para que eles no outro dia pudessem nos contar durante a aula. Contar para os alunos, né, no caso. Então, após esse período, já na hora do lanche, eu lancharia com eles e falaríamos sobre comidas típicas de outros estados e outras regiões. Perguntaria se conhecem determinada fruta ou prato que é servido em outras regiões e até mesmo deixaria que eles enumerassem frutas que conhecem de sua própria região e como a mesma fruta ou prato pode ter outro nome, sendo a mesma comida. Daria exemplos como a mandioca, que é conhecida em outros estados como aipim, macaxeira, a fruta do conde, que é conhecida como horticum, o angu, que é conhecido como polenta, entendeu? A tangerina, uma fruta que tem vários nomes em vários estados diferentes. E no próximo período eu usaria uma videoaula para mostrar um pouco de tudo que foi falado durante a aula. Brincadeiras, linguagem, comidas, vestuários, cultura, músicas, danças. Mostraria um pouco de cada coisa para eles, de cada conteúdo para eles na videoaula. E no final eu os avaliaria novamente, pediria para fazermos uma roda e conversarmos sobre a aprendizagem do dia, com perguntas simples como o que mais gostou durante o período da aula, que falasse sobre as frutas que ele gostaria de provar, qual a brincadeira regional que mais gostou e por quê, entendeu? E qual não gostou também e por quê. Faria perguntas como essas, tiraria dúvidas, levantaria questões e os deixaria discutir sobre a aula. Enquanto isso, eu anotaria algumas observações sobre a aprendizagem coletiva, individual da turma, sobre a aceitação da aula. E no final do bate-papo, eu pediria que fizessem um desenho sobre o que mais gostou. E na questão da charge, em relação às considerações realizadas pelos alunos, né, no quadro 2 da charge, eu responderia aos alunos da seguinte forma: Ok, temos todo o tempo para nos dedicar a esse tema. Vamos fazer uma roda de bate-papo, onde todos poderão falar um de cada vez, sobre o que conhecem e sobre o que têm para compartilhar sobre diversidades culturais. Marina e Raimundo já podem nos mostrar um pouco mais sobre linguagem regional. Vamos todos conhecer juntos as diversidades regionais do nosso país. E assim começaria a aula. É assim que eu daria a minha aula, focando sempre na necessidade de cada aluno em se expressar, participar, compartilhar suas experiências, deixando visível a importância dos seus assuntos e da sua participação ativa durante a aula. É necessário que as aulas sejam prazerosas, explicativas e principalmente significativas. E assim eu daria a minha aula.